Fafeltec apresenta Curso de Cuidador de Idosos, Filadélfia, Grupo Educacional. Apostila de Nutrição do Idoso. O cuidado nutricional do idoso. Introdução. O ciclo biológico e expectativa de vida são termos diferenciados, pois o ser humano é capaz de viver por cerca de 120 anos, o que constitui o ciclo biológico. Por outro lado, a expectativa de vida depende das condições de vida a que o indivíduo é sujeito. Atualmente, sabe-se que as principais causas de morte entre idosos são previsíveis e passíveis de prevenção, através de ações relativamente baratas. Estudos mostram que derrames cerebrais e os infartos são as enfermidades que mais matam idosos no país. E considera-se que é possível reduzir as ocorrências através de um programa efetivo de controle da pressão arterial ou ainda pela introdução de hábitos saudáveis. Os programas de controle para idosos podem não apenas evitar as mortes precoces, mas também reduzir o sofrimento com as sequelas de algumas doenças. Os idosos apresentam condições peculiares que condicionam o seu estado nutricional. Os fatores que afetam o consumo alimentar das pessoas idosas são reconhecidos como de risco para o desenvolvimento de má nutrição. O fator socioeconômico é um dos fatores mais importantes na gênese da má nutrição do idoso, como fatores psicossociais, perda do cônjuge, depressão, isolamento social, pobreza, interação social, capacidade de deslocamento e outros associados à própria enfermidade. A nutrição está diretamente ligada à longevidade e ao envelhecimento. Mudanças fisiológicas podem afetar a ingestão e o prazer de se alimentar. O envelhecimento produz perda progressiva da função tecidual junto com o possível acúmulo de doenças, inclusive osteoporose, arteriosclerose, câncer, obesidade, diabetes mellitus e hipertensão. Alguns efeitos gerais do envelhecimento podem ser modificados ou atenuados através da atenção especial à nutrição. Dieta e nutrição estão intimamente relacionadas com as doenças do envelhecimento. A obesidade e a desnutrição compreendem dois aspectos de problemas nutricionais mais comuns entre idosos. Hábitos dietéticos inadequados também podem contribuir para muitos dos problemas de saúde que afetam as pessoas idosas. Prejuízos nutricionais. Baixo estímulo para realizar as refeições. Insegurança ou resistência para consumir novos alimentos. Dificuldade em adquirir ou preparar alimentos. Busca alimentar de fácil manipulação e preparo, gerando monotonia no cardápio e oferta de nutrientes. Fatores que interferem no consumo alimentar do idoso. Diminui sensibilidade gustativa. Os alimentos muito quentes podem causar queimaduras. Diminui secreção salivar. Dificuldade para mastigar e deglutir alimentos mais secos. Diminui o paladar. Dificuldade de diferenciar com clareza os diferentes sabores, salgado, doce, amargo e azedo. Diminui apetite, falta de vontade de se alimentar. Problemas dentários, dificuldades em mastigar e deglutir alimentos muito duros. Diminui o consumo de proteína, dificuldade para mastigar e deglutir carnes em geral. Diminui o consumo de vitaminas e minerais, recusa em consumir frutas e verduras. Diminuição da absorção, socioeconômico, depressão ou isolamento, medicamentos, doenças crônico-degenerativas, aumenta a morbidade, a perda de peso, aumento da mortalidade e a desnutrição. Apesar de todas essas alterações, é fundamental que o idoso tenha uma dieta equilibrada em carboidratos, proteínas e gorduras. O atendimento das necessidades de vitaminas e minerais é essencial, pois esses nutrientes, além de atuar regulando diversas funções no organismo, agem como antioxidantes e previnem o envelhecimento
e aparecimento de doenças. Além disso, é importante a refeição apresentar aspectos agradáveis, como cor, sabor, aroma e textura, e que seja priorizado o prazer no momento da refeição, atendendo às preferências do idoso. Os idosos, em geral, devem ser alimentados por via oral, mas, por algumas doenças, pode apresentar necessidade de ser alimentados por outras vias. Nutrição oral. Para os idosos que recebem alimentação via oral, a preparação das refeições deve ser igual ao dos outros membros da família. No entanto, se houver restrições, estas devem ser respeitadas. É muito importante que a refeição seja feita à mesa com os demais familiares. Se não for possível, caso o idoso não consiga se levantar do leito, deve-se acomodar o paciente de forma que o tronco fique inclinado para receber a refeição, evitando assim desconfortos como refluxos e vômitos. Deve-se estimular a independência e incentivar o idoso a se alimentar sozinho, utilizando os talheres, copo, etc. Abaixo estão alguns utensílios adaptados que podem facilitar a alimentação do idoso. Qual é a alimentação oral correta para o idoso? Não existe uma alimentação específica para o envelhecimento. Toda pessoa deve receber uma quantidade calórica alimentar adequada, harmônica, de boa qualidade e quantitativamente suficiente. Ou seja, na pirâmide alimentar, com gorduras, óleos e doces, carne, substitutos da carne e outras proteínas, leite e derivados, vegetais e frutas e sementes, grãos e outros cereais. Na alimentação dos idosos, deve-se tomar alguns cuidados em relação à consistência dos alimentos, que pode variar de caso para caso. As refeições podem ser livres, brandas, pastosas e líquidas. Os engasgos e tosses podem sinalizar que a consistência não está adequada. A água. Com a idade avançada, ocorrem mudanças no mecanismo de sede, diminuição da capacidade renal em concentrar a urina e o decréscimo de água corporal total, ocasionando o risco de desidratação. A quantidade ingerida deve ser de 1.500 a 2.000 ml dia, ou 1,5 litro a 2 litros dia. A nutrição enteral. O uso da nutrição enteral pode ser para aqueles que apresentem inapetência, falta de apetite, ou seja, não consegue se alimentar por não sentir o sabor, por problemas dentários, etc. Alimenta-se via oral, mas não consegue atingir a quantidade calórica diária necessária, por apresentar problemas de deglutição, e a nutrição enteral pode ser feita via oral ou via sonda. Via oral. Pode receber suplementos que podem ser industrializados ou artesanais. Exemplo: complementar a alimentação com fórmulas. Mais conhecidas são a Sustagem, o Nutrem, a Active, a Albumina, etc. Utilizar a clara de ovo nas preparações ou acrescentar leite em pó às preparações. Alimentação via sonda. Existem basicamente duas situações em que se indica a terapia nutricional enteral via sonda. A primeira é quando houver risco de desnutrição, ou seja, quando a ingestão oral for inadequada para prover as necessidades nutricionais diárias. A outra indicação é quando o trato digestivo estiver total ou parcialmente funcional. A deglutição é o transporte do bolo alimentar da boca ao estômago, ou seja, processo de engolir os alimentos. A disfagia é a dificuldade de deglutição que interfere este transporte do bolo alimentar. Principais motivos: processos mecânicos que dificultam a passagem do bolo alimentar. A falta de secreção salivar. Fraqueza das estruturas musculares responsáveis pela propulsão do bolo alimentar. Disfunção da rede neuronal que coordena e controla a deglutição.
Quando essas intercorrências acontecem, outra via de alimentação deve ser utilizada, que pode ser o uso de sonda enteral ou parenteral. A decisão do uso é feita por uma equipe médica multidisciplinar. Vias de acesso. Sonda nasogástrica. É introduzida pelo nariz e colocada até o estômago. A sonda orojejunal, introduzida pela boca e colocada na primeira parte do intestino delgado. E temos também a sonda de gastrostomia, criação de um orifício artificial externo no estômago. A sonda jejunostomia é a criação de um orifício artificial externo na primeira parte do intestino delgado. O material utilizado tem o frasco, o equipo e a bomba infusora. Sistema de administração. O sistema aberto refere-se à nutrição enteral, que exige manipulação prévia à administração, para uso imediato ou segundo recomendações do fabricante. Nós temos a número 1, a industrializada. São apresentadas em embalagens Tetra Pak, latas ou sachês. Alimentação artesanal, a partir de uma receita à base de arroz, açúcar, sal, carne, óleo, etc. E a dieta ela é preparada. O sistema fechado é a nutrição enteral industrializada, estéril, acondicionada em recipientes hermeticamente fechados e já possuindo um conector para o equipo de infusão. Técnicas de infusão. Infusão por bomba. Consiste na administração da dieta por meio de bombas de infusão, preferencialmente quando a sonda está posicionada no intestino ou no estômago em pacientes críticos. Pode ser usada com sistema aberto ou fechado, em bolsas ou frascos. A infusão gravitacional consiste na administração da dieta sem uso de equipamentos. A maioria das dietas enterais pode ser administrada desta forma e à temperatura ambiente. Métodos de administração da dieta. A infusão contínua. A nutrição enteral é administrada durante as 24 horas do dia através de bomba de infusão. Já a infusão contínua com períodos de interrupção consiste na administração da nutrição enteral em infusão contínua, durante um período inferior a 24 horas. Durante as horas que restam, não há infusão da dieta. O período de pausa é de tamanho variável, ocorrendo durante o dia ou durante a noite. Geralmente, a pausa diurna é utilizada no período de transição entre a nutrição enteral e a dieta oral. A pausa noturna destina-se principalmente a permitir maior repouso ao paciente sem interrupção do sono. O papel do cuidador e da família nesse momento é fundamental para que o idoso receba a nutrição e seja beneficiado e não prejudicado. Dificuldades encontradas pelos cuidadores. 4 horas dia para a terapia nutricional enteral domiciliar. 2/3 de assistência na atenção física, 1/3 da assistência, atenção psicológica, junto às tarefas domésticas. Educação do paciente e cuidadores. Verificação do acesso à terapia nutricional enteral domiciliar. Preparo, manipulação e armazenamento das dietas. Método de infusão. Administração das dietas e dos medicamentos. Reconhecimentos de complicações em potencial. Complicações da terapia nutricional enteral domiciliar. A primeira, mecânica, retirada das sondas, tosses, asfixias ou engasgo, obstrução da sonda e irritação do sítio, o local da sonda. Complicações, número 2, segundo, gastrointestinal, a questão da diarreia, a obstipação intestinal, náuseas e vômitos, distensão abdominal e cólicas. Orientações nutricionais. Dicas para uma boa alimentação. Deve-se fazer de 4 a 6 refeições ao dia, com intervalos de 3 a 4 horas.
Estabelecer horários para as refeições e evite beliscar entre elas. Consumir frutas, verduras e legumes regularmente. Preferir sucos de frutas naturais a sucos industrializados e refrigerantes. Usar sal com moderação e evitar temperos prontos. Preferir temperos naturais como alho, cebola, salsa, cebolinha, coentro, orégano e limão. Comer devagar, mastigando bem os alimentos. Evitar frituras, sempre que possível, cozinhar, assar ou refogar. Preferir carne sem gordura aparente, frango sem pele. Evitar alimentos preparados com gordura vegetal hidrogenada, banha de porco e salgadinho. Praticar uma atividade física regularmente para manter o peso adequado à altura. Dicas para o controle da pressão arterial. Evitar biscoitos, água e sal, recheados e salgadinhos de pacote. Evitar alimentos enlatados, extrato de tomate, milho, ervilha, sopos enlatados, etc. E em conserva, picles, azeitona, pepino azedo, palmito, etc. Evitar alimentos embutidos, salsicha, mortadela, presunto, salame, etc. Evitar temperos prontos. Prefira temperos naturais, como alho, cebola, salsa, cebolinha, coentro, orégano, colorau, limão, etc. Habituar-se a ler os rótulos dos alimentos. Comprar alimentos nos quais o rótulo diz sódio reduzido, baixo teor de sódio, ou mesmo sem sódio ou sem adição de sal. Dicas para o controle do colesterol. Consuma, de vez em quando, alimentos integrais como arroz, farinha, macarrão, pão, bolacha, cereais, granola, aveia, farelo de trigo, linhaça, flocos de milho e barra de cereais. Retarda a absorção de gordura, mantendo adequados os níveis de colesterol total. Preferir leite desnatado ou semidesnatado. Evitar frituras sempre que possível. Cozinhar, assar ou refogar. Reduzir o consumo para no máximo 2 vezes por semana de frituras. Preferir carne sem gordura aparente, frango sem pele, evitar alimentos preparados com gordura vegetal hidrogenada e trans. Veja o rótulo dos alimentos e salgadinhos de pacote. Dicas para controlar a diabetes mellitus. Evitar o consumo de doces, bolos, biscoito e outros alimentos ricos em açúcar. Preferir alimentos industrializados que o rótulo diz sem adição de açúcar. Substituir alimentos de farinha branca de trigo por alimentos integrais como arroz, farinha, macarrão, pão, bolacha, cereais, como granola, aveia, farelo de trigo, linhaça, flocos de milho, barra de cereais. Retarda a absorção de glicose, mantendo adequados os níveis de glicemia. Dicas para obstipação. Consumir pelo menos 1 vez por dia alimentos integrais, arroz, farinha, macarrão, pão, biscoito, cereais, granola, aveia, farela de trigo, linhaça, flocos de milho, barra de cereais. Ajuda no funcionamento intestinal. Consumir frutas todos os dias. Preferir o consumo, quando possível, de frutas com casca, laranja com bagaço e mamão com semente. Evitar algumas frutas como goiaba, banana prata, fruta do conde e jabuticaba. A ingestão de água é muito importante. Preferir nos intervalos das refeições. Importante. Todas as dietas, sejam orais ou via sonda, devem ser preparadas com o máximo de higiene. Alguns cuidados devem ser tomados. Para a preparação da refeição ou dieta, o cuidador deverá lavar bem as mãos com água e sabão. Retirar todos os adornos, anéis, aliança, relógio e pulseira. Se necessário, prender os cabelos ou toucas higiênicas. Um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro.